Queridos amigos, nossa, quanta alegria! A gente se sente mais junto, né? Mais perto desse grupo amigo, carinhoso, que eu recebo tanto acolhimento, tanto carinho de todos vocês aí de Santa Cruz, e especialmente do Grêmio. Esse grupo maravilhoso que sempre interagimos quando eu estava no Rio de Janeiro. E aí é com muita alegria que eu atendo a esse convite e me sinto honrada por esse convite. Vamos à nossa prece, que a gente sempre começa pedindo aos benfeitores, não somente para nos inspirar, mas também para que aqueles que estejam assistindo ou que vão assistir depois, que eles consigam captar as mensagens que iremos conversar na noite de hoje, a fim de serem úteis à sua evolução espiritual. Obrigada, Carlinha, essa amiga, irmã do coração, ela sabe o quanto eu a amo. Muito obrigada pelo convite e vamos à nossa prece inicial. Mestre amado Jesus, divino pastor das nossas almas, ovelhas muitas das vezes desgarradas do teu aprisco, do teu rebanho, mas que carinhosamente nos recolhes nesses abismos das nossas inconsequências e carrega-nos em teus braços amorosos para que retornemos ao caminho do nosso próprio progresso. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade em que estamos conversando sobre os teus ensinos, a tua pedagogia, a tua didática, o teu saber, Senhor. Como que mestre que és das nossas almas, que possamos ser aqueles alunos, discípulos obedientes, para que aprendendo as tuas lições possamos nos tornar apóstolos. Muito mais que discípulos, mas apóstolos do bem, do amor, seguindo os teus passos, Senhor Jesus. Que todos aqueles que estão nos ouvindo recebam as energias que vêm de ti e que possamos estendê-las a todos aqueles que neste momento sofrem, choram, estão aflitos, porque bem-aventurados serão eles. Assim, Senhor, sob a proteção dos amigos espirituais e a inspiração do nosso guia espiritual, nosso mentor, nós possamos conversar na noite de hoje, a partir de agora. Obrigada, Senhor. Bom, todos já sabem, né, qual é o tema que nos deram, os ensinos de Jesus, começando o mês de dezembro, que normalmente a gente busca temas que envolvam Jesus em nossas vidas, apesar de que nós espíritas, sendo a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, certamente a gente passa o ano, né, falando em Jesus, de Jesus, estudando Jesus. Mas dezembro sempre tem uma conotação bastante especial, porque a humanidade se volta mais para esse pensamento de Jesus e com isso o nosso clima favorável ao bem, à solidariedade, à fraternidade, ao companheirismo. E aí a gente aproveita esses momentos de dezembro, onde o clima espiritual do planeta favorece, para estarmos mais mergulhados ainda nos ensinamentos de Jesus. E nesse tema, os ensinos de Jesus, nós hoje vamos tentar abordar
Que pedagogia Jesus usava? Né? Qual foi, assim, a didática, a pedagogia? Quais foram as estratégias? O que Jesus usou de conhecimento como mestre dos mestres para nos sensibilizar e para deixar um recado que ele nos diz que é um recado para a vida eterna? Quer dizer, minhas palavras são palavras de vida eterna, sendo espíritos imortais. Então, nós acompanharemos essas palavras de Jesus para sempre. Elas não mudam, elas não mudarão. Nós é que mudaremos o nosso entendimento dos recados de Jesus. E é isso que a gente vai tentar, né? É o beabá. Nós ainda estamos engatinhando nesse processo de entendimento de Jesus. Mas já estamos querendo, já estamos buscando. E isso é bom, porque ele nos garantiu que é o caminho. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, sempre que nos vincularmos aos ensinos de Jesus, nós estaremos adentrando esse caminho, buscando essa verdade e assumindo essa vida abundante, que é a vida do Espírito. Assim, a gente começa com uma justificativa doutrinária, porque a gente fica pensando assim, será que a gente deve mesmo conhecer os ensinos de Jesus? E essa dúvida, esse questionamento, de outra maneira, foi feito por Kardec. Kardec também quis saber se existe mais alguma coisa que a doutrina pode acrescentar daquilo que Jesus ensinou e que a gente ainda nem conhece tanto, não é? E lá na questão 627, ele questiona os espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, que já bastaria, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta dos espíritos é espetacular, porque aí a gente entende mais para que a doutrina espírita veio. Por que nós tivemos a terceira revelação? Não seria o suficiente ficarmos só na segunda revelação? Talvez, né, de uma outra maneira seja isso que Kardec quis perguntar aos espíritos. Não bastaria? Até Jesus, Moisés, Jesus e ponto final. Terão os espíritos que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta é maravilhosa nessa questão 627. Eles dizem que Jesus, olha a justificativa, para a gente estudar Jesus e para a doutrina espírita nos ajudar nessa busca de Jesus. Jesus empregava a miúde, quer dizer, quase sempre. E aí a gente colocou 52,1%, lá mais na frente a gente vai justificar por que isso. É o percentual que a gente tem de simbolismo nos ensinos de Jesus. Então ele empregava quase sempre, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora. Isso os espíritos dizendo, né? 2000 anos depois, agora é preciso que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Então, Jesus falou, deixou, mas existe assim como que um véu que cobre essas leis deixadas por Jesus, e agora é preciso que elas sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Lógico, porque a gente é induzido a praticar aquilo que passa pelo nosso cognitivo, aquilo que a gente compreende. Se a fala de Jesus era incompreensível para nós, a doutrina espírita vem aclarando as ideias, essas leis, esses ensinamentos. E aí,
Emmanuel vem ratificar essa ideia quando ele diz que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, a época em que as parábolas e os ensinos de Jesus foram ditas é como se fosse uma semeadura, sementes divinas, mas que só desabrochariam mais tarde. Esse mais tarde, certamente, a gente está no mais tarde, né? Está no agora, é a hora de desabrochar essas sementes divinas que são os ensinos de Jesus. E ele, como ele falou muito em parábola, grande parte do seu ensinamento é parábola, a gente só precisa entender o que é uma parábola. O que seria uma parábola? Parábola, lá no dicionário da internet, é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Então, alegorias, já está dizendo que é uma alegoria, é um misticismo, é um simbolismo. Ninguém, portanto, a partir da própria definição do dicionário, vai ver ou ler ou entender as parábolas. Definição de parábola, quando a gente vê que as parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem um simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. É importante a gente gravar isso, para quando a gente pegar uma passagem, uma história, né, dita como parábola, ou mesmo um acontecimento da vida de Jesus, a gente buscar logo o simbolismo, ao invés da gente ficar detido na letra que mata e buscar o espírito que vivifica na fala de Paulo de Tarso. Daí, a parábola é uma narrativa curta, que mediante o emprego de linguagem figurada, é o emprego de linguagem figurada, ainda é o dicionário nos trazendo uma definição bem clara. Só isso já seria o suficiente para a gente buscar. Então a linguagem da narrativa de Jesus é figurada. Ele quis dizer uma coisa falando de outra coisa, né? Aquilo que ele falou não é literal, tem por trás disso uma mensagem. É preciso a gente entender que os ensinos de Jesus, ele usou, né, fez o emprego de linguagem figurada, que transmite o conteúdo moral. Trata-se, pois, de uma narrativa alegórica, que por meio de comparação ou analogia, transmite preceito moral ou religioso. Lá na enciclopédia da internet, a gente achou essa maravilhosa definição, porque está bastante coerente com os ensinamentos de Jesus. São parábolas todos os ensinos de Jesus? Tudo que tem no Novo Testamento, tudo que ele viveu e foi captado pelos 4 evangelistas e nos transmitiu através dos evangelhos, será que tudo é parábola? Aí a gente vai ver que parábola, como conhecida pela maioria, não usam pessoas ou eventos reais. Olha só, se a passagem tiver o nome de uma pessoa literal ou um evento histórico, não deve ser considerada como uma parábola. Isso daí é um tanto ou quanto técnico, né? Mas a gente precisa ter essa noção de que os ensinos de Jesus não são todos em parábola. Existem fatos ocorridos, circunstâncias em que Jesus aproveitou para nos dar lições, para nos transmitir recados, mas os fatos foram reais. Embora sejam ensinamentos para nós, não é parábola.
Então, para que a gente entendesse melhor, captasse melhor, fixasse melhor, a gente deu aqui alguns exemplos. O que é e o que não é parábola. Por exemplo, o joio e o trigo, aquele ensino da separação do joio e do trigo, foi uma narrativa não ocorrida, portanto, é uma parábola, porque não foi um fato real, foi uma história que Jesus conta, ele cria aquela história para explicar e nos dar uma lição. Será que a figueira que secou é uma parábola? Não, é um fato real. O trigo e o joio é uma parábola. A figueira que secou não é uma parábola, porque ocorreu, né? Jesus estava caminhando, indo para Jerusalém, saiu lá de Betânia, aí no meio do caminho teve fome, os discípulos estavam juntos, também é uma parábola, porque foi uma história inventada por Jesus, e nós temos a história de Zaqueu, que não, com certeza não é uma parábola, porque aconteceu de verdade. Zaqueu existia, era um publicano, tinha endereço, Jesus foi cear na casa dele, então ali não é uma parábola, é um fato real. Portanto, a gente percebe com esses poucos exemplos que umas coisas são parábolas, as outras não são. Mas todas elas juntas, esse grupo de parábolas com esse grupo de acontecimentos reais, juntos formam o nosso Evangelho, o Novo Testamento, porque as circunstâncias foram programadas por Jesus. Lógico, se nós programamos a nossa encarnação, a gente reencarna com tudo, os grandes acontecimentos, a linha mestra da nossa existência é programada, planejada direitinho. Imagina uma encarnação de um missionário. Imagina a encarnação de Jesus. Tudo foi minuciosamente programado para encontrar a mulher adúltera. Ele sabia que ele ia encontrar a samaritana. Todas aquelas circunstâncias estavam planejadas para nos deixar uma lição. Porque é difícil o entendimento dos ensinos contidos no Novo Testamento. Porque a gente, às vezes, né, a gente pega lá um texto e, nossa, difícil. A parábola das 10 virgens, mais ou menos difícil de entender. Será que Jesus expulsou mesmo os vendilhões do templo? Será que ele foi tentado mesmo pelo diabo, pelo Satanás? Enfim, aquilo que Kardec chama de estranha moral, lá no Evangelho, a gente fica questionando, quem dirá as pessoas que não são espíritas, né? É difícil esse entendimento e os espíritos nos respondem isso. Eles dizem assim, a razão disso, dessa dificuldade que a gente tem de entendimento, em grande parte, está nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. Por que não é tão fácil de se entender? E eles continuam nos explicando. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem faz que a maioria o leve a fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Então, os espíritos, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos dizem para que doutrina espírita está com a gente, né? Para que a gente consiga desentranhar essa moral que a gente passou 2000 anos lendo sem entender, e aí sem proveito algum para nós, por causa da linguagem figurada, as alegorias, o simbolismo, o misticismo, tudo isso que está misturado de propósito, porque Jesus, o pedagogo da humanidade,
percebe que essa forma de falar ficaria para a vida eterna. Por isso que minhas palavras são palavras de vida eterna, porque o conteúdo, ele não é deturpado da forma como ele falou. Não consegue se corromper a mensagem principal de Jesus. Por mais que a gente mude uma palavra ou outra numa tradução do aramaico, do hebraico para o grego, para o português, enfim, mas o que está no cerne da questão a gente não deturpa por esta maneira pedagógica de Jesus nos ensinar. Agora, o que é essa linguagem figurada, simbolismo, alegoria, misticismo? O que é isso, né? Para que a gente busque, quando for estudar Jesus, ficar atento a essas linguagens figuradas que existem no Novo Testamento. E aí, a gente traz aqui a definição que a linguagem figurada é usada para dar mais expressividade ao discurso, para tornar mais amplo o significado de uma palavra. Quer dizer, a palavra não tem o seu significado literal, ela se abre num simbolismo. A gente trouxe alguns exemplos disso aqui para a gente ter uma ideia de que ele falou uma coisa querendo dizer outra. Além disso, também serve para criar significados diferentes, ou quando o interlocutor não encontra um termo adequado para o que deseja comunicar. Aí a gente vai precisar rapidamente, porque essas questões mais a fundo, somente num seminário, né, com um tempo adequado, para a gente destrinchar bastante isso, mas a gente precisa, já que o tema é os ensinos de Jesus, dar a todos uma noção de exemplos de figura de linguagem para a gente entender por que Jesus falava uma coisa querendo dizer outra. E a gente só ficou com o lado literal, né? Aquilo que a gente batemos de figura de linguagem. Ora, quando a gente diz assim, quando José chegou lá, ele deu com a cara na porta. Todo mundo entendeu isso. A gente entende. Mas se a gente fosse ter um entendimento literal, da forma que a gente tem o entendimento literal das passagens do Evangelho, das histórias que Jesus contou, das histórias vividas, a gente não ia dar certo. Poxa, quando Jesus chegou lá, ele deu com a cara na porta. Será que alguém vai ter a coragem de perguntar se José quebrou o nariz, né? Se saiu sangue, se machucou muito? Não, porque a gente sabe que deu com a cara na porta é um sentido figurado, né? Não é literal. Morri de rir. O morrer de rir também a gente sabe que quer dizer, eu ri bastante, ri muito, mas não morri. Ninguém foi no enterro da pessoa que morreu de rir, né? Ninguém foi chamado para o enterro. Então, por quê? Porque a gente entende que é uma figura de linguagem. Ele está se afogando nas suas preocupações. Ninguém vai correr lá para querer fazer respiração boca a boca para tirar a criatura do afogamento. Porque a gente entende que é uma figura de linguagem. E vai por aí. Aquele homem é um leão. Quer dizer, ele é forte. Ninguém está achando que ele está numa jaula, de que ele mora na selva, porque ele é um leão. Nada disso. E por último, a gente trouxe mais um exemplo. Esta senhora leva uma vida de cão. Será que ela come ração? Claro que não, né? É uma vida difícil, uma vida de sacrifício. Aí a gente tem essa ideia muito rápida do que é linguagem figurada. Para que a gente não leia, não tente transformar os textos do Evangelho em mensagens literais,
tirar da letra que mata o espírito que vivifica. A estatística sobre linguagem figurada nos 4 evangelhos, que é aí que a gente vai entender por que lá naquele texto inicial está 52,1%. Por quê? Porque aqueles que estudaram, que já fecharam isso para a gente, nos informam que em Mateus existe 61,7% do evangelho de Mateus, muito mais da metade, é linguagem figurada. No caso de Marcos, Marcos tem 38,9% de linguagem figurada, enquanto Lucas tem 48,3% e João 55,6%. Conclusão: dos 3.778 versículos contidos nos 4 evangelhos, 1970 desses versículos, portanto 52,1%, é linguagem figurada. Então a gente vai errar pela metade se a gente absorver o ensinamento de forma literal. E o nosso querido ele usa o simbolismo da pérola, que é um simbolismo para explicar o próprio simbolismo do evangelho, né? Ele diz assim que as parábolas, como um colar de pérolas cintilantes, preciosas, elas se seguem nas páginas do evangelho. Isso está no livro Parábolas de Jesus, texto e contexto, de Haroldo Dutra Dias, fazendo esse simbolismo, usando o mesmo método que Jesus também usava, do simbolismo, das parábolas, dizendo que esses ensinamentos, essas parábolas, essas passagens, é assim um colar de pérola. E por que ele usa pérola, né? Porque pérola uma joia de difícil cultivo. Na natureza, a pérola demora muito a existir, porque depende que a ostra produza a pérola, e ela só produz pérola quando ela se fere, se machuca, quando algo entra no seu interior e a incomoda. E aí ela quer anular aquele objeto estranho que a penetrou e tece ali a teia em volta que vai dar origem à pérola. Que demora a acontecer isso na natureza. Existem, sim, os criadores de ostras para produzir pérola, mas na natureza isso é mais difícil. Essa pérola, portanto, na linguagem de Haroldo Dutra Dias, esse colar de pérolas são essas passagens da vida de Jesus que vão se encadeando uma pérola junto com a outra, formando esse lindo colar do Novo Testamento. Mas ele nos alerta o seguinte: contudo, quer dizer, a gente vê aquela pérola brilhando e fica assim extasiado. Então a gente vê o ensino de Jesus e fica extasiado, que é a comparação com a pérola. Mas ele diz que, para além do brilho, quer dizer, daquela coisa bonita, há um universo de construções e significados que as parábolas carregam na intimidade. Quer dizer, não é só apreciar por fora, tem que penetrar. Sentidos profundos que só o exame detido, sentido e refletido nos torna capazes de apreender plenamente. Então não é algo para a gente bater o olho, ler, passar a página e ler, e vai lendo, vai lendo, vai lendo. No final das contas, não aprendeu muita coisa. Por quê? Porque a gente não fez esse exame detido, sentido, refletido, para apreender, para entender Jesus. Isso se aprende, né? É um aprendizado, né? A dedicação, a vontade, é o querer. E com isso, o
o que é importante em uma parábola ou narrativa? Só para dar um gostinho da gente ter uma noção de por onde eu começo. Né? A gente começa entendendo o que é importante numa parábola. E a gente tem as notícias, né, através mesmo também de Haroldo Dutra Dias, de Simão Pedro, desses baluartes do Evangelho, que as circunstâncias da situação narrada é de máxima importância. A cultura do local, da época. Por isso Jesus falou do grão de mostarda para uns, falou do peixe, da rede para outros já falou do trigo e do joio. A cultura do local é muito importante. Os sentimentos que são passados através dos ensinos de Jesus, todos os acontecimentos são importantes. A gente precisa ter um olhar para os lugares, a agricultura, as pessoas, os personagens, a natureza, enfim, os verbos são de máxima importância. Enfim, todos os detalhes precisam ser minuciosamente investigados pela nossa cognição e pelo nosso sentimento. Jesus nada disse de absurdo. Jesus pegar o chicote, acha um absurdo um espírito crístico, puro, ter uma atitude dessa. Já que a característica do espírito puro é que tem um desprendimento total da matéria e com isso não tem os sentimentos que nós ainda, espíritos de terceira ordem, possuímos. Então Jesus não se ira, Jesus não tem raiva, melancolia, não tem esses sentimentos, porque ele já ultrapassou todas essas situações. Então, Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico profundo das suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave, que para as decifrar, o Espiritismo faculta. A gente percebe como essa parte do Evangelho segundo o Espírito, segundo o Espiritismo, essa parte, capítulo 8, item 17, ela está linkada àquela questão 627, onde Kardec pergunta, se Jesus ensinou tudo, para quê? Para que os Espíritos têm que ensinar mais alguma coisa? Aqui, no Evangelho, nós temos essa questão de que nós não poderíamos compreender esse sentido alegórico da mensagem de Jesus sem a chave que o Espiritismo faculta a todos nós. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral veio. E é por isso, agora a gente entende por que Jesus é a porta e por que Kardec é a chave. Que muitas das vezes a gente lia isso, né, lá no Opinião Espírita, capítulo 2, Emmanuel falou, mas a gente não fazia essa ligação. É por isso, agora eu entendo que Jesus é a porta, mas precisava da chave para abrir a porta. Por isso que os textos do Evangelho não eram compreendidos e eram ininteligíveis para a maioria de nós. Aí a gente agora pode buscar entender Jesus e buscar entender essas pérolas que ele nos deu de ensinamentos. Em todos os sentidos, como a gente colocou, as circunstâncias, os verbos, as palavras, tudo é importante, os personagens têm o seu simbolismo, né? O cego lá de Jericó, o cego Bartimeu, quando ele vem e Jesus o cura, na realidade o recado da cegueira não é a cegueira do corpo físico, porque Jesus veio para curar almas e não somente para curar corpos. E se a gente entende que Jesus veio para os que estão doentes no sentido de almas, ele estava aproveitando a circunstância da cegueira daquele homem
para nos falar de um outro tipo de cegueira, que é o sentido simbólico a que nós estamos nos referindo. Aí a gente vê uma pérola pequenininha, brilhante, que nos dá um brilho maravilhoso, mas que a gente precisa mergulhar no interior dessa pérola. É quando Jesus, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, fato ocorrido, não é uma parábola, aconteceu de verdade, e as pessoas tinham fome. Que fome era essa? Que fome é essa que nós temos? Temos fome de Jesus, né? Que eles estavam ali, 5.000 pessoas, em torno de 5.000 pessoas, e aí precisavam ser alimentadas, porque eles foram ouvir Jesus e cada um vinha de um lugar, né, da Judéia. Uns vinham de Samaria, outros vinham de Nazaré, outros vinham de Jerusalém, enfim, eram lugares distantes, na poeira das trilhas, eram peregrinos que precisavam voltar para as suas casas. E aí os discípulos se preocuparam e falaram com Jesus: como alimentar esses homens? E Jesus então faz a linda pergunta registrada lá em Marcos capítulo 8, versículo 5. Que quando a gente vê e não penetra, a gente acha que é uma pergunta simples, né? Que tem? Eu tenho 3 pães e 2 peixes. Ou o contrário, não lembro bem, 2 pães e 3 peixes. E Jesus diz que trouxesse os 2 pães e 3 peixes, e ele multiplicou aqueles pães, encheu os balaios e alimentou todo mundo e ainda sobrou. Mas qual é o recado? Será que era só alimentar os corpos físicos, né? O estômago daquelas pessoas? Qual é o recado? A gente hoje, com a nossa mentalidade, maturidade espiritual, a gente já percebe que Jesus pergunta para nós até hoje o que nós temos para lhe oferecer. Ele pode multiplicar as nossas oferendas, né? Aquilo que a gente tenha de nós para oferecer, ele multiplica. Se você tem boa vontade, se você tem fé, se você tem trabalho no bem, enfim, todas as nossas possibilidades íntimas colocadas a serviço de Jesus, aí ele faz a multiplicação. Não, então o recado não estava restrito a matar a fome de corpos, e sim um recado que nós carregaremos, né, para a eternidade, que esse significado de nós termos de nós coisas para dar. Porque Jesus, nós sabemos, pela categoria espiritual de Jesus, poderia ter gerado aqueles pães e aqueles peixes sem nada. Mas ele quis dar essa lição. A partir do que vocês derem para mim, eu multiplico. E ficou o recado para todos nós. Nós vamos passar para um outro recadinho. Quando Lázaro foi dito como morto e foi enterrado no túmulo da antiguidade, que era tipo uma caverna, não era túmulo no chão como é hoje, mas eram as cavernas talhadas em rocha e com uma grande, enorme pedra que, rolando, tampava a passagem daquela rocha, daquela abertura na rocha. E quando Lázaro lá estava, e Maria e Marta, chorosos, falaram com Jesus que ele, infelizmente, chegou tarde demais, porque ele já estava sepultado já há alguns dias. E Jesus falou que eles tivessem fé, porque ele iria ressuscitar. Mas a história em si, ela é linda, é como uma pérola, né? Mas se a gente for entrar no âmago da questão, a gente vai ver um monte de recadinhos espirituais e não literais. Quando Jesus diz, tirai a pedra,
Ele pede para que aqueles que estavam seguindo, os discípulos e os outros que o acompanhavam, inclusive Marta e Maria, chorosas, estavam ali, irmãs de Lázaro, né? Ele pede para que eles tirem a pedra. Isso nos estranha quando a gente tem um olhar detido sobre os textos, porque Jesus, sendo Jesus que andou sobre o mar, né? Que multiplicou os pães e os peixes, não precisava nem estalar o dedo, porque não precisava de fazer sinal nenhum. Com a força do pensamento, ele rolaria aquela pedra tranquilamente, abriria aquela caverna, mas ele não o fez. Ele pediu para que fizessem isso. Tirai a pedra. Qual é o recado? Muito sério esse recado, existem coisas que competem a nós. A gente às vezes tem mania de percebe alguns companheiros de ideal espírita nas casas espíritas, graças a Deus, muito pouco, mas ainda existe, que faz reunião para saber do mentor espiritual de que cor vai pintar a parede do centro, que tipo de cadeira tem que comprar, coisas que competem a nós. Estou falando de coisas triviais, mas existem outras, em que a gente, às vezes, delega para os espíritos resolverem, mas é da nossa alçada resolver. Então, o tirai a pedra é o recado de Jesus. Tem coisa que só eu posso fazer. Ressuscitar Lázaro é só eu, mas tirar a pedra é vocês. E aí, esse recado possa nos nortear a nossa vida, né? E aí o último que a gente trouxe é o levanta-te e anda, né? Que a gente falou que os verbos têm máxima importância, eles são fortes. E claro que Jesus falou isso na hora do paralítico, de curar o paralítico. Mas Jesus estava falando para nós, os paralíticos da alma, aqueles que não têm a mobilidade espiritual, aqueles que são acomodados, que são os paralíticos realmente da alma. Aí, para esses, que são muitos de nós, que não queremos nos movimentar em crescimento espiritual, está o recado de Jesus: levanta-te e anda. É da paralisia espiritual que Jesus estava falando numa circunstância material, porque ele fez isso o tempo todo. Portanto, os ensinos de Jesus, eles não estão explícitos. Eles dependeram do nosso amadurecimento, como ainda dependem. Certamente, daqui a mais uns 500 anos, mais 1000 anos, nós estaremos com um entendimento diferente do que temos hoje. Não está fechado, não é uma receita de bolo, ele se amplia, senão não seriam palavras de vida eterna, seria circunstancial, geográfico, e não é assim. A mensagem de Jesus é para nós, espíritos imortais. Portanto, dentro desse critério, que a gente possa seguir os passos de Jesus. E esse seguir os passos também é simbólico, não é? É ler, estudar, analisar, meditar nos ensinamentos de Jesus para aplicação em nossa vida diária. E aí estaremos seguindo realmente os passos de Jesus. Nós esperamos que essas reflexões, pelo menos aguzem o Novo Testamento, as palavras de Jesus, e buscar nesses simbolismos. Hein? Agora eu já parei, pode falar. Fala do nosso grupo. Ah, sim, é. A Leila está falando aqui comigo para eu falar do nosso grupo. Nós temos um grupo de estudos, Benigna está nesse grupo, a Luzia está nesse grupo, Denise, onde nós estaremos estudando a cura do servo do centurião. Vocês estão convidados, mas se quiserem entrar no nosso grupo,
é preciso que vocês falem para a gente poder incluir no grupo e vocês receberem o link. É um estudo que vocês podem ver, perguntar para a Luzia, para a Benigna, a Antônia também, irmã da Benigna, está com a gente. E pode perguntar para elas se elas gostam, né? Para saber, tá bom? Que Jesus possa nos abençoar. Muito obrigada pela confiança, pelo carinho. Obrigada, Carlinha. Obrigada a todos do Grêmio. Grande abraço, grande beijo no coração de cada um de vocês, tá? E estamos à disposição sempre que precisarem, enquanto eu estiver encarnada. Porque quando desencarnar, eu vou direto lá. Tá bom? Não vai precisar de Face. Vamos então orar. Todos juntos, unidos num só pensamento. Jesus amado, ainda temos tantas dificuldades para seguir os teus passos, Senhor. Mas já possuímos a vontade de fazê-lo. Ajuda-nos, Senhor. É um pedido profundo das nossas almas, que passaram por muitas existências sem buscar-te. Mas hoje, Senhor, estamos aqui, querendo te conhecer, querendo te entender, querendo apreender teus ensinamentos e muito mais que isso, Senhor. Aplicar alguma coisa que seja em nosso dia a dia. E aplicando em nós, Senhor Jesus, estaremos favorecendo aqueles que nos rodeiam, porque já aprendemos com a doutrina espírita que as palavras convencem, mas somente o exemplo arrasta. Abençoa-nos, portanto, Senhor, e que essas vibrações de carinho, exaradas nesses instantes, possam atingir os hospitais, um manto de luz. Agora voltou, estava tentando conexão.